dois. Vamos lá. A Monique agora vai entrar. Vou chamar aqui, ó. Jardim de Fábio com a gente aí. Oi! Ei, Como está? finalmente, tudo bom, Alex? Tudo bem, eu não estou te vendo mais. Estava aparecendo aí, mas agora. Isso! Seu. Agora Você sim. está bem? Tudo bem, e você? Bem também. Obrigado pelo aceite aí do convite, viu? Eu que Eu agradeço pela oportunidade. eu sei que a demanda é grande, né? A correria. Aí você Ah, vai contar pra gente esses projetos todos aí, né? com certeza. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto, né? As guardiãs da natureza. Quem será que são, né? Mas, Monique, antes disso, fala um pouquinho de você, né? A gente vem essa semana falando um pouco, a gente sabe que você é bióloga, mas nada melhor do que ouvir de você, né? Como que é essas suas paixões aí, né? Que eu sei que você tem. Fala um pouquinho de você e depois a gente fala do tema, né? Que é as guardiãs da natureza e é uma Uhum. conversa aí que eu tenho percebido que quando eu falo com o pessoal, não, tá tranquilo, Alex, a gente conversa, né, tal. Gente, se ninguém falar para parar, não para, né? Porque o assunto é muito bom, É muito né? extenso, é de uma Importante. importância sem tamanho, né? Então, eu sou bióloga, me formei lá na Universidade Estadual de Feira de Santana. Minha paixão pela natureza, eu acredito eu, que começou desde a infância, Tá, da minha infância mais livre, na natureza. E durante a universidade, eu tive muito contato com a área também da etnobiologia, né? Que é uma área também que é apaixonante, que é o conhecimento tradicional aliado ao conhecimento científico. que legal. E sempre assim, com um foco assim em um ser, né? Um animal. Então eu resolvi, logo quando eu me formei, já fui fazer o mestrado. O mestrado Tá, na minha universidade era com foco em zoologia. tá. E eu brinco assim que eu caí de paraquedas nas abelhas. É mesmo? Porque eu trabalhava com outro tipo de ser, que eram os moluscos bivalves. É. E nessa época, o meu orientador não estava cadastrado no programa, né, do mestrado. Aí, então, e por afinidade, eu fui orientada pela maravilhosa Miriam Gimenez, né, que ela, assim, maravilhosa, ela tem muito conhecimento na área das abelhas, polinização, e Já aí ela puxou você. o universo, né? E durante esse mestrado eu fiz um curso que eu me apaixonei, que foi sobre criação de abelhas. E eu fiquei com aquele sentimento de que algum momento da minha vida eu queria criar. Isso há Tá. muito atrás, né? Muitos anos atrás. E Interessante. interessante. E então eu, eu fiquei assim com essa paixão, né, de querer em algum momento. Só que eu demorei, assim, durante um período demorei para começar a colocar isso em prática, Entendi. Demorou para você retomar isso. Essa ideia ficou guardada aí. guardada na cabeça, né? E nesse meio tempo eu eu trabalhei com sensibilização ambiental, né? É um projeto bem bonito que tem lá se chama Centro Aprendiz de Pesquisador, lá na USP. Eu ajudei eu ajudei durante o início, né, desse projeto. Tá. É um projeto que faz oficinas e recebe estudantes para como investigadores da natureza. Puxa, que legal.
Aí eu também, na época que eu estava lá, eles não faziam capacitação de professores, agora eles estão fazendo, né? Capacitação Olha, que legal, né? nessa área da educação não formal, né? Tá. E, assim, é outra coisa também que me despertou um interesse muito grande, né? E eu demorei anos para conseguir estabelecer na minha cabeça o que eu realmente queria fazer, assim. Tá. Hoje eu posso falar que eu encontrei o meu caminho, né? Que o É bom Alex isso, né? é, demorei um pouco, né, de encontrar, mas o Alex sabe, eu tenho eu falo que é um pequeno meliponário, e essas abelhas eu mantenho elas lá no sítio São Bento toda Lugar semana. feio, viu? Né? Lugar feio, né? Nossa, e elas têm ali uma mata nativa à disposição É, e toda semana eu estou indo lá para observá-las e para cuidar delas, né? cuidar, acompanhar, né? Depois você conta do projeto com as crianças também, aproveita depois, tá? Então, esse pequeno meliponário, a minha ideia não é produzir o mel em si, é Perfeito. isso, né, para as crianças. Esse conhecimento não só para as crianças, mas para um público em geral, com foco nas crianças. Tá. E E é importante essa conexão, né? Porque eu acho assim, né? A criança, ela é quem realmente, a gente fala da esponjinha, né? Dê as coisas boas para elas que elas vão absorver, né? Mas o adulto, se ele conseguir ir meio que puxando pela criança, ele também pode se mudar alguma coisa, né? é como se fosse uma sementinha, né, que você vai pegando e ela vai florescendo. Legal. É muito maravilhoso você pensar que essas abelhas, as abelhas nativas, que são mais de 4, no caso, abelhas em geral, mais de 4.000 espécies no mundo. Mas aqui Gente, no Brasil, a gente está no local, na região das Américas, onde a gente vive, é onde tem o maior número de espécies de abelhas sem ferrão, né? E essas espécies, elas são cruciais para a manutenção da biodiversidade, principalmente das árvores, das angiospermas, né, das flores, e gerar uma riqueza, né, no ecossistema. no ecossistema, né? Na biodiversidade. Elas estão em risco de extinção, né, por conta de várias questões aí, né, N fatores, né? N fatores. E eu acredito que a gente, assim, que é defensor da natureza, que tem um espírito voltado a isso, a gente pode ter ações, não só no trabalho, né, mas levar isso, poucas ações, né? Você tem Às um vezes plano. são simples, né? São simples atitudes que a gente pode transformar, né? Exatamente, porque você vê muitos desertos verdes, né? Você não tem a variedade de espécies que são importantíssimas para que essas abelhas elas permaneçam ali naquele local e consigam e não se definem, porque abelhas existem nas cidades. As abelhas a mais resistente é do gênero Scatotrigona. Ela vive bem na cidade. Só que Tá. já as mais sensíveis, elas já não conseguem sobreviver nesses locais. Entendi. Então, a vegetação no entorno, né, onde há oportunidade de você plantar uma flor, não deixar aquele gramado, você vê aquele gramado. Viu? Vou aproveitar que você está falando disso, né?
Porque eu aprendo com vocês sempre, né? Eu sou fã de todos vocês. Aliás, eu adoro que vocês aceitem esses convites de conversa, porque eu vejo assim, que nem você falou do deserto verde, né? Fala um pouquinho para quem não sabe o que que é, né? Porque às vezes a pessoa vê o verde e acha, nossa, que bonito, mas não tem ali aquilo essencial para as abelhas, entre outras espécies. Mas vamos falar da abelha, é isso, né? Fale um É, pouquinho. quando você vê um gramado, tem só aquele Não, gramado, e não tem espécies, que eu falo angiospermas, né? O termo usado, tem flores, árvores com flores, ou flores mesmo, né? Que a diversidade ali. E muita gente acha isso feio, né? Esses jardins cheios de espécies é verdade. nativas. Assim, o ideal é que sejam espécies nativas, mas tem espécies também por exemplo, a cobra Cons- Consegue contribuir, né? Se você tiver uma organização. consegue contribuir bastante. E a gente, como cidadão, ou pode ter na própria rua, assim, você pode ser um dispersor de semente, de flor, e também essa questão dos agrotóxicos, né? De você usar até no ambiente aí da sua casa. Por exemplo, você tem um horário certo também para você fazer aquele fumacê, sabe? Que Certo, também é um problema, né? geralmente de manhã, quando as abelhas estão mais ativas. Então tem várias ações que a gente, como sociedade, tem, dá para fazer em busca da Um vida. equilíbrio, convivência, né? Tentar melhorar essa convivência, né, entre todos nós, né? Exatamente. Eu ouvindo você falar, né? É curioso, né? Se é se pode dizer curioso, às vezes a gente pensa outras coisas, mas é curioso que as pessoas ainda acham que nós estamos aqui, né? Caímos aqui e tal, somos os únicos, né? E não tem esse olhar. Tá melhorando, vamos ser sinceros, tem gente, tem uma juventude aí também que já está vindo com um olhar melhor para isso, que isso é bom, né? Mas a gente também não pode jogar toda a responsabilidade deles, né? Esses adultos que estão aqui perambulando para esse planeta precisa dar uma acordada também. Mas que curioso, se é que esse é o termo, como que ainda a gente acha que não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente precisa conviver junto, né? Coexistir de verdade, né? E sempre ter esse diálogo com o outro. Um Porque ser tão pequenininho, né? nossa ação, o outro tá olhando, né? E tá vendo essa coisa diferenciada, né? E eu acho que a sensibilização ambiental, ela vem como, assim, ela pode vir em vários, no seu trabalho, né, no meu trabalho, no trabalho de outras pessoas. A gente está plantando sementinhas por aí, né? É interessante esse termo que você usa, né? Porque é diferente, né? Não fica tão distante, né? Mostra que você aí na sua casa, você no seu dia a dia, lá no trabalho, naquele jardinzinho da empresa, você consegue fazer pequenas ações que vão contribuir, né? Foi aos pouquinhos, Alex, que eu fui. Aos pouquinhos eu fui pegando uma sementinha aqui, colocando ali. E aí o meu jardim já está bastante cheio de flor. É, Tem outro jardim também que a gente está cuidando lá na Casa 11. Então, um projeto muito legal também lá, né? a ideia é que principalmente as crianças, né, elas possam notar isso, né? Que, e assim, a abelha, ela é o elo entre o mundo animal e o mundo vegetal. Em algumas culturas, ela era considerada um ser sagrado. Olha só, Ela era uma ponte de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. tá.
culturas acreditavam isso. E sem as abelhas, sem floresta, sem qualquer tipo de biodiversidade, né? E sem alimento. Porque 80% é um ser vivo, assim, mais importante da face da Terra. 80% do que É a gente muita coisa. come depende de polinizadores, né? Sendo que a maior parte disso são as abelhas, mas o polinizador pode ser o besouro, pode ser um pequeno vertebrado, mas a maior parte são as abelhas. E tem também a água, como a água pode ajudar no processo, o vento pode ajudar, mas inevitavelmente a abelha, ela... Ganha em disparada essa responsabilidade e um serzinho tão petitico. E é interessante porque tem as taxas de por exemplo, o maracujá. O maracujá, ele é totalmente dependente da abelha da mamangava. Tá. Então, tem flores que são a morfologia dela Precisa. específica para aquele animal, né? E o maracujá é maçã, é dependente, tem uma taxa de dependência Olha só. grande. Aí eles analisam também, tem outras frutas ou vegetais que tem uma taxa de dependência um pouco menor, que a gente chama de taxa moderada. Tá. Aí tem a, a taxa alta, né? Não falei alta, né? Tem a taxa alta, moderada e a taxa baixa. Tá. A baixa é quando não depende muito, né, da polinização. Mas é interessante, né, que Sim. tem o abacate, por exemplo, é totalmente dependente e ele é polinizado pelas jataís, que são super comuns aí A na gente vê com um pouco mais de frequência, né? Assim, para quem não está habituado a olhar para isso, ela aparece um pouco mais, né? até se você fizer um ninho isca e colocar numa árvore, ela vai ser, provavelmente vai ser a jataí que vai entrar E ali, vai chegar. vai chegar Entendi. no ninho. Então, Viu? Quanto esse projeto, né, do Jardim de Favos e esse olhar todo que a gente está conversando agora, você falou que é mais recente que você. Como que tá? Como que é isso? eu falei recente, mas não é recente, assim, Não é tão recente assim. recente na minha vida, assim, estar o Jardim de Favos, mas Você já vem. eu acho que já vai fazer o quê? Uns 5 anos que eu Ah, viu? estou nisso, assim, que eu comecei a pensar, só foi uma ideia, Aham. foi chegando, né, o local, até chegar lá no sítio, aquele local maravilhoso, né, Feio, para, vai. de pessoas maravilhosas e, assim, foi andando essa contribuição do local, do espaço, né, para... A gente fala tanto deles aqui que o pessoal daqui a pouco vai achar que eles estão fazendo um merchan, né? Mas é verdade, né? O Rubinho e a Rafa são sensacionais, né? Ó, o Yannis do Ilha Birds, lá de Ilha Bela, entrou aqui para assistir a gente. Ele, como você, estava lá participando do Indaiaves. Depois você pode contar um pouquinho também da palestra que você deu lá. Mas, viu, o pessoal deve estar achando que eles estão pagando para eles falarem deles, mas não é, né? Que eles são sensacionais mesmo. Que lugar lá, né? Foi maravilhoso participar e conhecer tanta gente que tá interessada, né, nessa pauta ambiental e de fazer algo para mudança mesmo. E aí, na minha apresentação, eu falei muito porque elas são guardiãs da natureza. Boa, vamos lá, fala pra gente. Porque, como eu comentei, assim, sem elas, uma, tudo que a gente vive num país tropical, né? E a,
toda essa mata, isso tudo é polinizado pela maior parte pelas abelhas, né? E Que a importância biodiversidade esse país, né? não é fornecer o mel, é fornecer essa riqueza dessa biodiversidade, né? E assim, a gente está aí desmatando, né? Assim, quando ocorre esse desmatamento, primeiro elas ficam sem o ninho, elas não podem nidificar, essas abelhas, né? E perdem os recursos florais, que é onde elas se alimentam, né? Então, o pólen, o néctar, não existe mais. E aí elas migram para outras regiões. Tá. Com essas mudanças climáticas. Ia perguntar disso, a relação delas com as mudanças climáticas, né? É forte, né? Prejudica como qualquer animal. Elas vão, um animal acostumado com um clima e esse clima modificar, principalmente as abelhas sensíveis, ela vai tentar ir a outros lugares. E os cientistas ainda não sabem quais são as consequências disso, né? Dessa migração para esses novos lugares. E além de gerar muita matança. É devastador, né? Se você parar para pensar. O gênero Melipona mesmo, que é um gênero, são as abelhas maiores, elas são as mais sensíveis. Tem um estudo sobre isso, as melíponas são as mais sensíveis à cobertura vegetal. Por isso que elas você não consegue criar na cidade esse tipo de abelha. Entendi. Que coisa, não? E a importância da gente cuidar delas, né, Monique? E conhecer também. Conhecer. Falando nisso, em falar isso para você, porque a minha ideia é também levar o conhecimento. Quando eu vou levar isso para as pessoas, eu levo fotos ampliadas e mexo assim, pergunto, porque, por exemplo, a abelha da orquídea, ela é a Glossine, ela é uma abelha que é muito confundida com mosca. Essa é a solitária? Ela entra nessa nomenclatura, não? Então, tem a bombine, né, que são abelhas, são aquelas abelhas grandes, né? Elas são abelhas que constroem um ninho e elas são sociais, mas não tanto. Entendi. Como as abelhas, as Meliponi. As Euglossine, sim. A maior parte das abelhas são solitárias. Isso é muito interessante. Muito interessante, eu não sabia. A maior parte elas constroem em pequenos orifícios, ocos, né, de árvores. Tanto que tem até até vende na internet pequenas. O pessoal vende a madeira assim já furada para você colocar. O hotelzinho? O hotelzinho, Muito bom. Abelha solitária. Que legal. De abelha solitária. Mas o que eu trabalho são as abelhas sociais, que são as abelhas que produzem mel, né? E as abelhas nativas, né? Que eu Mas é importante isso que você falou. Olha, a Sandra entrou aí também. Vou mandar um oi para ela aqui. A Sandra está assistindo a gente. Ela é a próxima, viu? Deixa ela, fica aí, achando que vai se escapar. Boa noite, Sandra. Monique, a gente percebe que você estava falando da questão do conhecer, né? E é tão importante, eu vou aproveitar esse gancho e aí você continua falando sobre isso. Lá na escola, o que a gente tem percebido? E aí é uma questão de conhecer mesmo, eu vejo isso. A criança vem lá para o bosque. O que é o bosque, gente? Área verde, meu Deus do céu. Eu quero sair das quatro paredes, né? Essa é a proposta do bosque, de educação ambiental,
de vivência, de experiência. E aí, o adulto, olha o que o adulto faz. Às vezes sem querer, né, não vamos julgar também, mas às vezes por falta do conhecer. A criança vê uma abelha, o que é a primeira reação dela? Ai, assusta, vai bater na abelha. Aí o que a gente tem feito? Antes de descer para o bosque, né? Faz ali uns combinados e explica para eles. É o habitat delas, que bom que elas estão aí. Se você, enfim, a gente faz ali rapidinho, né, uma orientaçãozinha, e é o que você falou, essa sementinha aí, de repente lá em casa depois, ela vai mudar essa ideia, né? Como é importante conhecer, porque eu estou te falando isso, que a gente tem vivenciado isso. A criança se assusta com algo... Comum, até já tá aí, que é tão comum, tem gente que Isso, é um mosquitinho, né? né? Então, essa orientação e levar o conhecimento faz com que o outro ele respeite, né? E assim, eu acho que essa proporcionar às crianças ou o público em geral, principalmente as crianças, né? Sim. Essa vivência em lugares abertos faz com que elas também despertem, né? Sintam essa integração, né? Se aproxime um pouco mais, né? Existe até um Ó, termo que eu estava ah, comentando, que é o desemparedamento, né? Que é você isso, importantíssimo. separar, né? Então, E aí a gente tem uma relação que, né, você está trabalhando aí com essa sensibilização ambiental, né? Que é isso mesmo, né? A gente vem agora com essa questão tecnológica que veio com tudo, e perfeito, acho que veio aí para nos ajudar, para, enfim, tá tudo certo. Só que de repente se tornou a única via, né? Não, ela vem para nos ajudar. E aí você trazer essa criança, trazer esse adulto, né, para essa vivência, convivência, é uma maneira de tentar, né, mudar um pouco essa relação, né, com esses seres tão importantes, né, e entender que eles estão, na verdade, nos ajudando muito, né? exatamente, assim, através do conhecimento, né, sobre da educação não formal, que eu falo, eu gosto desse termo, por conta da você tá num espaço que não é escola, né, são espaços abertos, e aí você tem a oportunidade de ter ali um momento mais leve, mais um momento onde você é rico, né, que você vai levar esse conhecimento de uma forma criativa e, e assim mostrar para ela através de imagens e até o ninho, assim, eu levo o ninho também, mostro para Você elas leva, né? o ninho por dentro, quem são as operárias, quem é que vai lá sair por que tá aquelas abelhas ali na porta, né, no pito de entrada, que a gente chama. Tem E muita elas são coisa muito para. organizadas, né? É tão interessante nessa organização. Eu estava até lendo que tem uma. Se eu não me engano, acho que é uma tribo na Amazônia que se inspira pra, é, pela organização das abelhas. Olha Que só. é organizada Espetacular, né? assim, elas têm uma. Elas seguem as tarefas, né? Certo. Elas nascem, aí tem a tarefa de tirar o lixo do ninho, da parte onde elas vivem, para baixo da colônia. Tem a tarefa de cuidar da cria, né? Que seriam, entre aspas, eu falo para as crianças e para o público em geral, a criança aos bebês, né? Uhum. Elas cuidam ali e elas têm inúmeras tarefas e a tarefa final é forragear, que é sair para coletar o É néctar, bonito o termo também, inclusive, né? coletar o néctar e, e o pólen, né? Tá. Elas são abelhas porque elas
elas oferecem o pólen como alimento proteico, né, para as crias. Certo. Elas têm uma estrutura chamada base tarso, que também diferencia elas por terem abelhas. Tá. Tem também os pelos, são vários pelos assim ao redor do corpo. Tem umas que são mais peludas, eu brinco, parece até um bicho de pelúcia. E aí, quando ela vai lá na flor, o pólen fica todo grudadinho assim no Que corpo dela. bonitinha. Aí ela consegue fazer essa transferência, porque a polinização é a transferência do pólen, né? As flores, elas são os órgãos reprodutores das plantas. Então, ela vai pegar o pólen de uma planta e vai transferir numa superfície da planta feminina, que chama estigma. E ali vai acontecer a mágica da vida. Que A legal, mágica né? é a criação de um fruto. E dentro do fruto, a semente. Então, todos esses frutos que a gente come, graças à abelha. 80% do que a gente come é graças à abelha. Olha a importância desse ser vivo, entendeu? Me dá até um... Mas assim, é gostoso ouvir você falar, né? Ver seus olhos brilhando assim. E que eu acho que é isso que as pessoas precisam... precisa mudar o olhar mesmo, né? Entender que a gente não está sozinho aqui, que isso não é uma invenção de nenhum maluco, que é uma realidade. Porque eu acho... Você fala, você ouve você falar, a gente fica emocionado de ver você falar. Mas tem gente que, não sei, E a parece gente que... está em risco de extinção. Por quê? Por falta de conhecimento. Eu Conhecimento. estava vendo, teve para você ver, que interessante. Na década de 80, eles pegaram a abelha do maracujá, os produtores, eles plantavam maracujá, fica lindo, né? O maracujá caindo, assim, eles tinham a madeira, sabe aquelas estacas? Aham. Trocaram essas madeiras por cimento. E o que aconteceu? Eles mexeram com a nidificação da mamangava. E Olha aí só, elas não nidificam no cimento, elas nidificam na madeira. a Porque elas fazem, madeira. né? E aí o que aconteceu? A produção caiu, porque ele é totalmente dependente do maracujá. Então, tem até um cálculo que eles fazem para saber a taxa de polinização, quanto da sua produção agrícola você produz Olha, através da polinização. que legal isso. Essa referência, né? Exato. Então, é muito interessante isso, porque eles, com esse cálculo, eles conseguem entender qual que é o papel da polinização naquela produção, por exemplo, de café, ou de, sei lá, uma outra morango. Morango que também bem interessante também, porque o morango, você vê, a gente vai no mercado, você encontra aquele morango bonitinho, né? Por quê? Porque ele foi todo polinizado, todas as flores foram polinizadas e ele conseguiu gerar um fruto com esse formato. Quando ele não é bem polinizado, ele fica É todo deformado. verdade mesmo, né? É Ainda, verdade mesmo. olha só esse. É verdade mesmo isso que você está falando. Viu? E assim, né? Eu acho que a gente, é o que eu falo, né? O pessoal que tem passado aqui, conversado, fala, a gente está esperançoso, né? Não pode perder a esperança, né? Mas é isso, eu acho que tem que ampliar, né, essa rede. Porque assim, outro dia um amigo meu me falou assim, mas Alex, hoje é cheio de informação. Eu falei, filho, tem informação, mas não tem conhecimento, não é a mesma coisa.
né? Tem gente, inclusive, que passa uma informação que ela é errada, que é o pior de tudo ainda, né? Que uma coisa é você não ter conhecimento, né? Outra coisa é você pegar uma informação que é errada e começar a replicar, e piorou, né? E a gente vê acontecer isso também. Então, assim, eu acho que esse projeto que você faz com as crianças, né, é muito interessante, né? Ano passado eu vi que você fez alguns encontros, esse ano tem alguns outros que vão acontecer, né? Tem uma programação. Vai ter um agora na final desse mês? Então, 20 e pouco, né? Que dia que vai ser? 25? Vai ser o próximo evento lá no Sítio São Bento, será no dia 21. Dia 21, né? Vai ter um evento. Falha a memória, 21. Tá. E você vai estar lá também com o projeto com as crianças, né? Lá. E vou apresentar as abelhas, vou também levar alguns recursos que a gente leva de artes, tudo, mas eu pretendo aproveitar que o Meliponário já... A Sandra está atenta aqui. 21/3, bordar encantos. Aliás, um projeto lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Eu tive a oportunidade de conhecer. Inspirador. É um projeto muito lindo que vai começar com uma caminhada ecológica com a maravilhosa Rafaela Wolff. Ah, maravilhosa. É mesmo. Vai ter a Sandra com seu conhecimento nutricional e vai Você está bem mal acompanhada, viu, Monique? Oh, mentira, Sandra. Viu? É bom estar com boas pessoas ao lado, né? A gente só floresce, né? Isso aí. Tá falando em abelha e já vai falar flor, né? A gente só floresce. Olha aí, né? Viu? E a Beth, eu acho. Eu esqueci de falar, tem a Beth também, que é artista. Estará lá bordando junto com todo mundo, depois dessa observação, as aves avistadas no evento, né? E olha que evento! Para as crianças do início ao fim. Vou ficar com elas durante a caminhada, vou levar recursos, vou estar ali junto com elas. Eu ia te perguntar isso, né? Esse evento vai acontecer lá no sítio, tem outras programações que eu sei que você vai começar a divulgar durante o ano, né? Muito bacana, eu acho que tem que divulgar mais mesmo, tem que chegar em mais crianças, né? E desse lugar, então, sensacional. E aí, quando você fala de recurso, você também tem visitado, vamos supor, se uma escola quiser te chamar para uma atividade na escola, ou mesmo a escola falar, olha, eu queria fechar um grupinho para fazer essa atividade que você tem. Você está fazendo também, né? É só te procurar? Como que tá? Assim, esse espaço está aberto. Por conta ano passado a gente estava envolvida com outras ações que eram mais vivências em dois espaços, mas esse ano a gente quer ampliar o leque de lugares. Tá. Inclusive, isso já foi conversado, tudo, e eu estou planejando e fazendo planos e organizando para que a gente apresente isso em escolas. Legal. Na prefeitura também. Oh. Então... É importantíssimo, né? Tem que virar uma chavinha. Vou contar um negócio rapidinho, a Sandra vai dar risada aí. Você sabe que vocês foram lá, né, para preparar para o Indaiaves, aliás, agradeço demais. Foi um evento que encheu nossos corações de alegria mesmo, né? Eu jamais imaginava que fosse ser... A gente pensa que vai ser, mas foi muito além, né? Foi muito gostoso a convivência de todos, os saberes, né, de tanta gente legal. Enfim, foi um negócio emocionante. Nós fazemos lá, né? Ter interesses afins, né? Foi muito bom, né? E esse ano, inclusive, são 2 dias, tá? Esse ano tem de novo? Opa, segunda edição, 2 dias. Uma notícia. Muito bom. Já vão preparando a agenda aí, porque eu vou entrar em contato.
Então, Eu ia falar o seguinte, que vocês foram lá, e você foi, né, toda cuidadosa, a Sandra também, preparar, ver o que, que não tem, né, montar o roteiro para as crianças, para o dia do evento e tal. E eu, assim, já contei para vocês, né, já tenho falado isso aqui, porque acaba que vira e volta nesse assunto. Na pandemia, eu comecei a despertar para observar aves, né? Que aí volta a falar de novo dessa pessoinha aí, que é a Rafaela, ela que é a culpada, ela e o Rubinho. E aí, quando vocês foram lá, eu te acompanhando, né, para te levar nos lugares, é uma coisa que picou também. A abelha me picou também, né? E aí eu agora. é onde, Picou. assim, a ave tá ali em cima, a abelha, assim, você olha, ela é pequena, mas ao mesmo tempo é um olhar tão detalhado, né? Que você tem que olhar ali. E o pessoal já tá me achando maluco, né? Porque agora eu tô vendo muita borboleta, muita abelha, as aves. E aí o pessoal já tá, né? Mas o que mais que você vai querer ver? Mas eu acho que é uma alegria pro meu coração isso, porque sentir que você está aberto para esses olhares, né? E aí você estava falando do maracujá, nós estamos com no fundo da escola lá um senhor lindo maracujá, e elas estão todas lá. Você falou das mamangavas? Sim. Ah, A eu hora vou que lá, você quiser, vai. vou lá. A hora que você começou a falar, eu já lembrei delas. E aí, olha isso que eu quero. Também tá Hã? tendo, Tá. tem maracujás lá crescendo. E as flores estão incríveis, Eu vi incríveis. o vídeo que você fez esses dias, é muito bonito. Então, assim, eu acho que esse olhar precisa ser mudado, né? Porque é o que você falou, elas estão aí, mas elas estão num risco eminente de extinção. E a gente, nós ali com a nossa pequenez, né, lá na minha casa, dá para fazer alguma coisa. Isso, essa ideia para as pessoas, assim, em geral, porque qualquer pessoa consegue manter um jardim. Não precisa necessariamente você, sei lá, comprar uma caixa de abelha, a menos que você queira, né? Comprar Aham. ou capturar, fazer uma ninho isca, mas se você quer manter elas perto de você e observar elas e as flores, você vai necessariamente ter que, nem que seja um canteirinho, assim, até um vasinho de planta, você plantar aí flores que são flores de abelhas, vai chamar essas abelhas. Elas vão aparecer, né? Elas vão aparecer e você vai contribuir para um mundo mais equilibrado, né? E assim, pequeno, é pequeno. Eu e você somos pequenos, mas se a gente juntar isso, Isso. eu, você e todas essas pessoas afins nesse interesse maior, vai catalisar, né? Acho que a gente tem que pensar no coexistir, né? A gente está aqui, mas a gente não está sozinho, né? Sabe que você deu umas orientações lá, né, quando você foi na escola. Mudou já, viu? Você precisa voltar. Oh, Mudou. Tá abelha para todo lado já. A gente ainda tem mais projeto para colocar algumas flores. Até eu vou entrar em contato com você para ter a sua orientação, né? Que a gente sempre agradece. Mas já mudou. nossa, que Já mudou. Eu lembro quando você foi comigo a primeira vez, você falou assim: olha, você até tomou um pouco de cuidado em falar, mas é isso, é sua expertise, né? Tá faltando abelha aqui. Eu lembro que você falou bem com calma. flores, né? Então, Já já teve mudou. algumas flores, mas eram poucas, né? Então, eu Então, a gente vou ao bosque para ver essa. Fico muito já feliz. mudou. Você vai se sentir orgulhosa. Nossa, e é isso, a gente precisa preservar os espaços verdes que a gente tem, principalmente a mata nativa, né? É, a gente precisa parar um pouco, né? Que nem você falou do deserto verde, né? Às vezes a gente coloca umas coisas aí em áreas que às vezes era um terreno, só, não, vai ficar verde, mas é o que você falou.
se for um verde sem propósito, sem qualidade, né, no que está ali, ele só ocupa um espaço, né? Ele não tem essa biodiversidade vivendo, né? Alex, e tem tantos jardins assim, né? Tantos Tem. jardins que você vê aí em condomínio, em estabelecimentos comerciais que poderiam ter essa diversidade de espécies, né? Que poderia para chamar abelha e não só abelha, porque quando você tem esse jardim biodiverso, você cria ali um microecossistema, né? Então, né? E é incrível, assim, a vida vai acontecendo, é que o ser humano daqui a pouco começa a entrar besouro, começa a entrar formiga na sua casa ou onde você trabalha, e nem todo mundo quer isso, né? Exato. Agora, você sabe que como que essa relação nossa com eles é muito complexa ainda, né? Porque é o que você falou. Tem gente que vê tudo como uma ameaça, né? E não é. É pelo contrário. Antes falou dos 80%, gente. Mas é uma coisa que precisa ser mudada mesmo, né? Eu acho que com o conhecimento, com a informação correta, né? Com Eu os acho canais. que, assim, tá na moda as pessoas pensarem, muita gente interessada em criar abelhas, e isso é maravilhoso, Aham. maravilhoso. Então, o que a gente tem que fazer é só ampliar isso, Aumentar isso, né? tá? E levar esse conhecimento Mas, para. ó, eu ia comentar, aliás, é um assunto que eu acho que pode ser um encontro só para falar disso. Você estava falando do jardim biodiverso, né? A Denise, bióloga, esteve aqui também na semana passada, falou também. É super importante mesmo. Mas você sabe que eu tenho observado um absurdo? Eu não sei se você já viu, eu acredito que sim, que você tem um olhar também bem crítico. Eu tenho visto grama sintética no jardim. Meu Deus. O que é isso? É que nem você falou. É melhor não ter a grama e ter um outro tipo que nem a grama amendoim, por exemplo, ela é muito mais interessante do que a grama normal, E né? você pode pisar em cima dela tranquilamente, né? Ela mantém ali bem, né, o solo, ela é importante nesse processo, né? Ok, mas espera aí. Entre a grama e a sintética, gente, não há dúvida que não tem que pôr a sintética, não. Eu já estou vendo em grandes empreendimentos o jardim da frente. É Depois mesmo. eu te falo em particular onde é, porque senão eu levo um processo. Eu não vou falar o nome, mas eu cheguei a lugar. Ô, E aí, gente, eu não entendo, como assim? Olha a loucura nossa. Grama sintética num jardim, lindo jardim, mas de grama sintética. Não, eu não, na minha cabeça não. O Ian está falando, um gramado cortado não é bom para os insetos, né? Então, assim, como a gente ainda tem umas coisas para repensar, porque eu tenho um pouco de medo desse tipo de ação, sabia? Porque tem gente que fala, verdade, eu ponho a grama sintética, eu não tenho mais que cortar a grama, né? E, enfim, né? Eu falei daí da grama amendoim, que nem você falou, ela tem uma estrutura diferenciada, mas tem outras, né? Possibilidades para ter um bom jardim, né? exatamente. Aí é a pura desconexão do ser humano com a natureza aí, né? Totalmente desconectado. É maluco, né? Pensar tudo isso, né? Eu falo que a gente tem que focar nas coisas boas, né? É lógico que a gente não pode também tampar os olhos, porque as coisas estão aí. Mas se a gente não falar sobre também, né, não orientar, e até eu tenho falado isso toda vez, né? Parece até meio massivo isso. Eu não acho que tem que a gente sair brigando com ninguém, tacando fogo no pneu, não é isso. Mas é falar sobre, é tentar trazer essa pessoa mais próxima, né? E falar, gente, nós dependemos desses seres todos, né? Nós não somos únicos. Se a gente está aqui hoje, a Denise falou uma coisa semana passada muito interessante, né?
E é verdade, a pessoa esquece, né, que esse oxigênio, ele não vem do nada, né? Que nós somos um organismo vivo. Olha, é muito, chega a ser surreal, né? Pensar que o ser humano não raciocina isso. Eu achei bem interessante que no nosso corpo tem mais bactérias do que células, né? Então, É incrível isso, o Ian está falando aqui, é verdade, ó, é o paisagismo europeu, né, que a gente usa aqui. né? E para que tudo funcione bem, é necessário essa diversidade. E a gente ir em busca disso. Você sabe que não, esses assuntos aqui é muito interessante, né? Porque se deixar a gente vai puxando um novelo de lã, né? Porque uma coisa tá tudo conectado, né, Monique? Tá tudo conectado, né? Tá? Tudo conectado. O Édipo, o ano passado ele veio aí, né, no Bosque também. Ele também participou lá do Indaiaves. E tenho falado para as pessoas, né? O pessoal tem assistido depois as gravações. Nossa, Alex, que legal. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho que agradecer muito por estar perto de pessoas como você, como Sandra, o Yannis está assistindo a gente, né? Tanta gente boa. Tiago, você consegue fazer esse intermédio de contatos e essa comunicação fica fluida entre várias pessoas. Isso é muito rico, né? Eu Caramba, agradeço demais, porque é como eu aprendo com vocês. É, eu não sei se você quer saber mais alguma coisa que você acha. Porque eu falei da importância das abelhas, a questão da biodiversidade, a questão do desmatamento, das mudanças climáticas. Tem algo mais que você acha que, ou você queira saber, assim, que acha importante que eu fale, assim, sobre as abelhas? Eu poderia... você estava falando um pouquinho sobre essa questão da gente tá perdendo, né? Enfim, passa a máquina aqui, derruba a árvore, num jardim, é esse deserto verde, né? E aí, assim, hoje você acha que lá em casa, lá a pessoa que está assistindo a gente agora ou vai assistir depois, minimamente o que que ela pode fazer? Né? Eu tenho lá um pedacinho de alguma coisa, ou que nem você falou, um vasinho eu já estou fazendo alguma coisa, né? Essa questão do mesmo do hotelzinho é muito bacana, né? O que que você como bióloga, como uma pessoa que estuda esses seres tão importantes, diria para quem está assistindo a gente assim, fala, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer, o que que eu posso fazer com o mínimo possível de ação? O que que você diria em casa lá? Eu acho que se você tem um incômodo em relação à atual situação, né, do mundo, assim, e acho assim, essas pequenas ações do dia a dia, pensando na biodiversidade, nas abelhas, a gente manter, nem que seja um vaso com uma flor, um jardim, por isso que o termo, né, jardins, que eu gosto tanto, Aham. inteiro, ou pegar um terreno baldio que tem do lado da sua casa, Perto da sua casa, perfeito. plantar ali sei lá, um manjericão, que tem aquelas florzinhas para você, até você pode usar nessa culinária, tipo essa Você já está contribuindo, né? Eu ia perguntar isso, né? O que plantar, né? Que às vezes as pessoas não fazem ideia, né? Manjericão contribui muito, né? também, também. Tem plantas que são comestíveis e são melíferas. Olha. Por exemplo, é uma flor que eu adoro e ela é as duas coisas. Você pode. O Cosmos, E ela. e ela é fácil, né? Ela gosta de sol, né? Ela fica que é uma beleza no sol. Você pode Ah, desfrutar ela e
ela se mantém bem, num ambiente até seco, assim, ela fica bem. Então, acho que a gente E- pode ser um agente, assim, dispersor dessas espécies, Tá, espécies que são atrativas para a abelha, né? E tem esse conhecimento de que quando você mora numa cidade, você precisa saber qual o tipo de abelha que você quer, se você quer ter uma abelha lá perto de você, até se eu aconselho assim, se a pessoa quiser ter uma abelha, então procura saber qual abelha que pode estar na cidade. E tá. minimamente perto, porque ela tem uma área, um círculo onde ela, por exemplo, a jataí é 500 metros que ela voa. Até Entendi. e Ela na tem uma cidade, área de voo perto ali de onde você está. Ó, a abelha voa, tem uma distância. Então, que ela voa, um alcance, né? Então, se você tiver uma abelha que tem um alcance maior e dentro dessa área tiver recursos florais disponíveis, jardim, canteiro, área que tenha, aí ela vai conseguir manter. Agora, se estiver numa cidade, ela geralmente ela não voa tudo isso. Ela fica mais ela fica mais próxima do ninho. Pela dificuldade do que está ali, né? Que não entendi. tem planta, não tem flor. Então, aí, no caso, você teria que plantar algo assim. Se não tiver, digamos assim, que não tenha Não, nenhum não recurso tem floral. nada. Entendi. Ó, Eles é, então assim, o Yannis falou o seguinte, ó. terá que alimentá-las. Tá. Alimentá-las com. O Yannis colocou aqui, ó. Para você fazer se você não divulga depois uma lista de plantas de pequeno ou médio porte que atraem abelhas. De repente lá no seu Instagram depois, né? Umas Ah, dicas assim. vou fazer sim, com prazer e assim, acho que isso ajuda bastante. Não é legal, né? Você, Caridã, cosmos, manjericão. Eu tenho aqui aquela 11 horas, que é super bonita é linda, né? e ela vai, você coloca na terra e ela, nossa, 11 horas vai bem também, né, Monique? Ela é de fácil e linda, né? e ela, aqui em Dayatuba que tem muito sol, ela gosta muito. O, eu vou fazer uma pergunta para você, porque como que é? Vou perguntar aos universitários, né? Eu não sei mesmo. Esses dias eu ganhei uma semente, e aí eu fiquei com um pouco de receio, falei, eu vou aproveitar agora para te perguntar, tá guardado lá na escola. É, o pessoal chama, até achei que era aquela zinnia, que é uma laranja, a flor dela, parece o cosmos, só que ele é mais laranja, um pouco maior. E aí eu até achei que fosse, que ela é nativa. E aí eu descobri que não, que eles chamam de girassol do México. Uau! Você acha que tem porque ela é muito bonita. Onde que eu vi? Ela é uma flor melífera. As abelhas lá no sítio São Bento, a gente tem um monte de Tem, não girassol. tem? Tem. E a abelha, a apis, que é a apis mellifera, que é a mais comum, né? Ah, No pico do sol ali tá várias ali no girassol. tranquilo, né? Apesar dela, ela não, o pessoal usa muito as folhas dela para fazer a questão da adubagem, né? A folha verde dela, o pessoal tem usado, é o Zal que usa para isso, né? Tem um estudo, e tal. Não tem problema, né? Se você souber onde colocar, né? Por ela não ser nativa, eu digo. O que você acha? Essa girassol, esse girassol eu já não conhecia. Eu cheguei a plantar o girassol, aquele anão, assim, pequenininho, sabe? Ah, E o grandão, que é mais comum, né? Que você é acha. isso, ela não é o grandão. Não é Eu o vou grandão, mandar uma foto para você. tá? Então me mostra. Eu dei conversei com foi uma japonesa que me doou as mudas, né? E a semente.
Eu tenho as duas mudas, inclusive, lá. O que me chamou a atenção é que eu fui lá na região dela e a casa inteira do entorno, a casa é varandada e todo o entorno, para entrar na casa dela tem uma trilha só. Cheio, estava assim, ó, de borboleta e de abelhas. Ela chama. Me chamou a atenção. Acho que independente do, da espécie, assim, que eu falo, é o mesmo gênero, mas são variações, né? São variações, né? Vai chamar a abelha. Eu acredito que não há problema, porque ali você tá contribuindo para a diversidade, né? O ideal Ela seria... lembra muito o Cosmos, só que ela é laranja um pouquinho maior. Depois você vai me Mando, mostrar. mando. Lá tá no... Eu vou lá, então. Tá? Visitar. Vou conhecer a flor do maracujá, todas as flores que você... Você vai gostar, tá diferente da última vez que você foi. Graças a Deus. Tá muito diferente. Feliz. Viu? Olha só, 8h35. Como que passa, gente? Eu não tô É. acreditando. Não, é muito legal. O Ian está assistindo aí porque ele também vai estar, o dele vai ser dia 20, eu acho. Depois eu vou confirmar aqui. O Yannis faz uns projetos também muito bacana e ele está assistindo aí, vai se preparando, viu, meu amigo? Porque rende, gente, é muito engraçado. Eu botei o relógio aqui, mas não é porque eu quero parar, é porque outro dia, a gente conversando, pessoal, Alex, já tem 1h40 que você está aí. Nossa, eu nem... Alex, A Maria Ângela, lá, professora da escola, está assistindo a gente aí também, ó. Fale uma coisa aí. Eu sei que você tem seus compromissos também, tá? Mas a gente vai. Vamos lá, a hora que você quiser a gente para. só bate-papo. É, como que tá os projetos aí, né? Você falou aí da questão, né, da importância das abelhas para essa sensibilização ambiental para as crianças, né? A importância dela para a biodiversidade, né? Quanto esse serzinho tão petitiquinho é importantíssimo para a gente, né? E para esse ano aqui, você quer convidar para algum projeto que vai acontecer? Você quer... Convide aí o pessoal para seguir você, seguir os projetos, né? A Sandra entrou aí, a gente sabe que vocês têm um projeto em conjunto, pode falar dele também. A gente vai depois fazer um encontro de vocês aqui, né? Que a gente já está conversando, uma coisa vai puxando a outra. Mas ó, o Ian está dando parabéns pelos projetos e iniciativas. Elevar, como eu falei, esse conhecimento, ele está totalmente... a gente brinca que o Semeando é um guarda-chuva, né? Ele engloba a infância livre e saudável. E eu trago a parte da natureza, né? Nas vivências, e fazendo essa sensibilização ambiental com as crianças através de música. A gente sempre tudo muito bem estruturado e a gente tem até um roteiro. Eu acompanho o roteiro seu lá, é muito bem bacana. A gente faz um roteiro assim para que as coisas sejam fluidas, leves e que a gente consiga levar o conhecimento, mas ter também aquele momento de assim, que a criança também possa interagir com a natureza, né? E esse projeto sou eu, né, que sou bióloga, junto com a Sandra, que é nutricionista, Sandra Minei. E ela leva ela com certeza vai falar melhor que eu, né? Ela traz a culinária integrativa, uma culinária totalmente diferenciada, né? É o conhecimento da nutrição integrativa. É diferente demais, né? Do corpo, né? E da mente também. Então, ela também faz meditação, tem... A gente, nessas vivências, a gente faz junto uma com a outra, englobando
essa interdisciplinaridade, não Que sei se saiu. legal. É isso mesmo. E a gente também faz também separado. E aí, quando a gente faz separado, uma fica ao apoio da outra, mas sempre levando essa infância mais livre, mais saudável, né? E eu levo temas, assim, sempre da natureza, né? E eu gosto de fazer sempre um link com as abelhas. E eu pretendo também levar um curso mais específico para abelhas, sabe? Porque eu levo vários temas, né, da natureza e as abelhas elas complementam, mas eu tenho a ideia também de levar apenas assim destrinchar, né, o universo Uhum. das abelhas com as Vo- crianças. Você, nesse sentido, também pensa em formação para os professores, por exemplo, o adulto? Porque é o que eu estava te falando. É o que a gente tem percebido que quem cria todo um terror, vou falar bem essa palavra, porque foi essas as cenas que eu percebi, que eu observei, é o adulto. A criança, ela acaba fazendo uma repetição daquele adulto, né? E às vezes eu percebo que a gente está sempre aprendendo, né, Monique? Então, o adulto, de repente, que tiver interesse em aprender um pouco, né? O professor, né? Ter esse olhar, né? A Mariana já falando verdade. Ter esse olhar, né? Porque eu acho que as coisas mudam, não tem certo e errado, né? Eu falo sempre isso. Ah, gente, não, a gente está hoje com uma informação, a gente está vendo um mundo que precisa de mudanças e a gente tem pessoas querendo fazer essa mudança. Vamos aprender com elas, né? Vamos abrir o coração, porque às vezes a pessoa, eu sempre fui assim. Não, pode mudar, não precisa ser sempre assim, né? Então, acho que tem umas coisas culturais, né? E o adulto, eu acho que é mais difícil, mas pode melhorar, pode mudar também, né? Eu acho que esse caminho que você está falando aí é de uma capacitação, né, para Isso. profissionais assim trabalhar com esse tema. Eu ainda estou caminhando estou caminhando nessa questão das vivências, da educação não Tá, formal, mas eu acho que a gente, essa bagagem que a gente adquire, com certeza eu estou adquirindo, junto com a Sandra Minei, né? A gente tem bastante. A gente tem como levar isso, com tem certeza. Eu muitas acho que possibilidades, né? tem muitas possibilidades. Bacana. Minha amiga, puxa vida, hein? Eu só tenho a agradecer. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e aí você fique à vontade, não precisa ser nada muito específico. Eu tenho perguntado para o pessoal, né, que vem para esse bate-papo, eu chamo de vozes inspiradoras da natureza. Mas não precisa ser canto de uma ave ou necessariamente um animal em específico. Mas algo ou algumas coisas, porque eu já vi que o pessoal tem ficado. Eu só fui. Essa pergunta, se fosse para mim, seria difícil para eu responder também. Mas que inspira, né? Que você fala, puxa vida, isso me inspira tanto. Talvez eu já saiba a sua resposta, mas vamos lá para a pergunta. O que te inspira tanto na natureza? Que vozes? Né? Pode ser um vegetal, tá? Não, sem problema. Acho que desde de sempre, assim, da minha infância, são as flores. São as Sempre flores. pelas flores, né? E outra coisa que eu posso pontuar aqui, que eu acho que esse meu despertar depois com as abelhas, né? Quando eu senti os unidos e o cheiro dentro de uma colônia, eu não sei descrever, assim, é uma sensação tão boa, sabe? Viu? É diferente, é uma mudança, né? Uma conexão, né? Que você faz ali, tanto os unidos quanto o cheiro característico da colônia quando você abre ela, ou até tem colônias que você chega e você já sente o cheiro, né?
E as flores, porque por onde eu passo, o que me Vai chama. aguçando, né? Você muda mesmo, né? De verdade, né? Uma mudança, né? Olha, a Dani da UPAR entrou aí. A Dani faz um trabalho sensacional lá na UPAR. Obrigado aí, Dani, por acompanhar a gente. A Cibele, uma amiga lá de São Paulo, da área da saúde. Gosta de caverna, Cibele, viu, Monique? Pensa em uma pessoa que... Viu? Obrigado, gente, por acompanhar. Desculpa cortar aí, Monique. Muda, né? Esse olfato, essa percepção, a gente fica mais atento às coisas, né? É tão bacana isso, né? Enriquecendo com o tempo, né? E você essa sensibilidade ela vai aumentando à medida que a gente olha mais atentamente, né, para a É um natureza. olhar, né? Foi desde sempre as flores, assim. As flores, então, é o... E assim, tem as flores e abelhas, tudo, né? Ela depende, né, das flores. Então, hoje eu posso falar que são as flores e as abelhas. Tá. Viu? E se você fosse algum elemento na natureza, ou algum animal também, ou um vegetal, fique à vontade. Você já pensou sobre isso? Você queria passar por algumas experiências? Ou você tem um que, olha, eu gostaria de ser abelha para voar por aí, ver como é que é? O que você pensa? Já pensou nisso? Eu acho que meu filho já perguntou isso para mim, sabe? É mesmo? A criança tem isso, né? Olha, É. eu admiro muito também a liberdade das aves, né? De voar lá em cima e ver tudo. Não é puxando a sardinha para a Rafaela, não, ou pro A gente mas fala muito deles, viu? Vamos começar a cobrar Pix aí. as aves, assim. Até porque a abelha, ela tem só um período muito curto de vida, sabe? Tem abelha que dura 45 dias. Então, eu não queria viver tão pouco assim. É, né? Ela tem, e nesse ciclo curto dela, ela desempenha inúmeras tarefas, né? Ela faz desde como eu falei, né? Da coleta do lixo, o cuidado com a cria, a desidratação do mel com as asas, né? Então, são inúmeras tarefas até ela chegar à fase final de forragear, né? Eu diria, né? Me corrija se eu estiver errado. Antes de eu falar isso, a Cibele falou assim que nas cavernas tem bastante abelhas. Olha que interessante. Ela é especialista em caverna, viu? Eu já fui no Petar, mas eu não vou. Né? Você já foi no Petar? Já fui no Petar. É incrível. Cibele conhece tudo lá. Tudo. Nossa, Oh, sensacional. imagina. É, é, essa questão da... Você falou das aves, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque me pegou de uma tal maneira que a hora que você começou a falar das borboletas, perdão, das abelhas, eu tô com borboleta na cabeça, viu? A gente tá com aquelas borboletinhas do Manacá da Serra, né? Então eu tô. Você precisa ir lá para você ver. Eu deparei com a lagarta. Então, assim, como muda, né, o olhar da gente mesmo, né? É muito bom, né? Muito bom mesmo. Agora, você falou aí dessa questão das aves, né? E aí eu ia falar da questão que você falou dos 45 dias. Como a gente pode aprender com esses 45 dias da abelha, né? Porque ela realmente aproveita esses 45 dias de vida, né? Ela tem todo um ciclo de coisas, se pode-se dizer isso, né? Ela aproveita de verdade, né? Cidade extremamente organizada e funcional. Né? Ali, todos ali desempenham suas tarefas de uma forma eficiente, né? E é interessante que eu li assim,
sobre a inteligência das abelhas, né? Falam que elas conseguem, elas têm preferências florais de sabores dentro de um ninho. Tem como se elas tivessem, né, personalidade, mas tem preferências, né? Tem preferências, né? Conseguem reconhecer rostos humanos. Eu não sei, acho que eu viajei demais nessa parte, mas ela é muito rica. Lá dentro, ela desempenha todas essas funções e aí, no final, ela leva esses recursos para o ninho, onde todos dependem disso para a sobrevivência, né? O pólen, que é a proteína, e o néctar é o carboidrato. E aí eles fazem, depois de um tempo, na abelha sem ferrão, é interessante porque o mel é medicinal, que ele fica curtindo ali tem um cerume, né, que envolve esse mel, que ele tem a resina ele é feito por resina de árvores, né, de Então, espécies. E aí, quando a mel fica ali durante um período, ele absorve, né, aquilo gente, e é ele vai sensacional. as bactérias junto com num processo de fermentação natural, vai criando esse mel Sensacional, né? medicinal, né? Que é o mel rico da nossa abelha, né? Que é a abelha sem ferrão nativa do nosso Brasil, né? Que Brasil, né? Gente, cada vez que vem alguém aqui, eu fico mais encantado, né? Com tanta coisa. A Ângela, a professora lá da escola, colocou que ser incrível é a abelha. É isso, né? Cada ser tem a sua particularidade, tem a sua necessidade de estar aqui, né? Quem sabe, né, a gente consiga que as pessoas né, aumente, amplie, mude o olhar, né? Porque vê, né? Você está vendo ali, mas você não tem esse olhar mais cuidadoso, né? Mais detalhista. Ou mesmo assim, você está vendo e fala, eu quero entender um pouco mais, e vai procurar saber um pouco mais, né? Uhum. É, Simples, você, às vezes está no espaço e alguém ali quer matar uma abelha, você com esse conhecimento, você consegue. você já muda isso, né? Você já muda, né? Minha amiga, fantástico. O pessoal todo participando aí. O Yannis está colocando aí, a cada ser tem seu tempo e sua função. E todos nós temos nossas funções aqui, né? Eu gosto de usar isso. Eu também faço esse paralelo no momento da apresentação, quando eu falo para o público em geral das abelhas, né? O quanto é importante e respeitoso, né? Cada um tá ali fazendo a sua tarefa e tá funcionando. Por quê? Porque cada um tá focado e desempenhando aquela função para que o todo se organize. Então, gente, A é a sociedade. escola da vida. Olha isso. Monique, fala pra gente aí como a gente faz para te encontrar. Se você quiser também passar o seu telefone, não sei se, né, pode passar, fique à vontade. E convida para esse evento que vai ter. Tem um evento também, além do dia 21, vai ter um evento no Parque Ecológico, com cores e conversas. Vá, né? Esse é um grupo também sensacional. Convite da querida Denise, que nos chamou. Aproveito para agradecer pelo convite. Estamos muito felizes, né, de poder participar. Será no dia 15, ainda eu não sei exatamente de que ponto né, do Parque Ecológico, mas a gente vai divulgar esse evento, que a gente vai participar. E o evento no sítio chama peraí, Fios Encantos. Fios Encantos, porque é uma profissional bióloga especialista em aves e a outra que é artista
trabalha com costura, bordado, né? Sensacional que é. E a Sandra, maravilhosa, nutricionista também, estará lá levando os seus quitutes deliciosos e a gente está lá como apoio. E o meu contato é através do Instagram, Jardins de Favos. Arroba Jardins de Favos, né? Jardins de Favos. Tá, eu vou pôr depois também nesse vídeo, para quem quiser seguir. Eu agradeço muito. E o celular também é 11. Eu não sei se tem como colocar, depois eu te dou o número. Tá bom, manda assim que eu coloco lá. Uhum. Tá. E mas é isso, eu despertei para esse interesse, acho que foi até antes, assim, porque não só das abelhas, mas dessa questão da educação não formal. Durante a minha experiência, né, nesse centro aprendiz de pesquisador, eu tive Um despertar. um despertar, vendo as crianças chegando e investigando naquele espaço aberto, porque tinha isso, né? Tinha essa oportunidade, né? Eles estarem em espaços abertos como pequenos investigadores. Então, Por isso da importância da criança na natureza, né? Ela investiga, ela é um mini explorador no sentido bom da palavra, né? Explorar no sentido de procurar conhecer. outra paixão, que é por isso que a gente tem esse projeto, que é Semeando Jardins, com a Sandra, engloba isso. Uma infância, principalmente a primeira infância, né? Eu fiquei sabendo aí que o meu produtor falou agora aqui no ponto que esse Semeando Jardins vai vir aqui conversar também. Não tô sabendo, não. Não estava sabendo? Vocês vão voltar, hein? Maravilha. Ai, muito bom. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui dando essa visibilidade a esses seres tão encantadores e essenciais, né? Para a nossa vida, para a vida do ser humano, Do ser humano. para toda a vida da Terra, né? Olha, muito obrigado. Eu sei que se deixar, a gente vai embora. 9 horas agora. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? Eu falo sempre isso, né? Esse é o melhor e o maior presente que a gente pode ter, né? Estar com pessoas que fazem a diferença nesse planeta tão bonito, né? Que tem essa sensibilidade, que tem esse olhar. Enfim, eu sou suspeito para falar de todos vocês que estão passando aqui. Essa ideia desse bate-papo surgiu, olha que coisa como que é a mente da gente. Eu ainda estou me recuperando, não sei ainda o final dessa história, mas estou melhor, né? Tive uma lesão no pé, e aí tive que ficar em casa até minha médica fala, que bom, né? Eu não queria te falar isso desse sentido, mas precisou se machucar para ficar parado. Então, nisso eu falei, poxa, eu preciso falar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, e me veio essa ideia. E está sendo muito legal, porque o pessoal tem assistido depois, eu vou salvar lá no YouTube também, eu te mando, tá? E o pessoal está assistindo depois e tem mandado mensagem, nossa, que legal! E assim, aí cada um faz do jeito que achar melhor, tem gente que salva o áudio, né, para ficar ouvindo no carro. E é isso, eu acho que você falou no início essa questão do elo, né, das conexões. Eu acho que se a gente puder nesse planeta fazer isso, já estamos fazendo bastante, né? Que é trazer informação, uma informação de quem sabe do que está falando, tem amor por que está falando, né? E não está aqui querendo colocar uma pedra, um tijolo em cima de ninguém, né? A gente quer só que as pessoas olhem, mude o olhar, né? Então eu sou muito, muito grato. Eu que Tá? sou, Alex, e você juntar essas pessoas é um catalisador, né? É assim, a gente tá ali se conhecendo e
e trocando essas ideias, que a melhoria desse mundo. Vai fazendo esse bordado aí, né? A gente vai bordando, vai se conectando nesses fios, Gente, usou uma palavra boa, viu? né? Ó, de novo, brigadão mesmo. Pessoal que está assistindo a gente aí, obrigado. Ao Yannis aí, a Ângela, a Dani, outros que já passaram aí. Vai ficar salvo lá. A Escola Ambiental Bosque do Saber está aberta, né? Você está parceira nossa já tem um tempinho. Já tem outro. Vá lá quando quiser, né? É muito bem-vinda sempre. Aliás, todos vocês, né? Porque a escola está lá para promover essa conexão, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando alguém vai lá, né? A Denise foi agora esses dias buscar umas mudas que a gente ganhou de doação e, assim, fala, ó, não, viu, aqui podia ser assim. É isso, com várias mãos, né? Com vários olhares que a gente consegue mudar, né? Então, assim, eu amo isso, eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu aceito muito. Venham mesmo, fale, dê suas opiniões, porque a gente sozinho não faz absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ó, obrigado, tá? Boa noite para vocês. Eu que agradeço. Fica com Deus aí, viu? Obrigadão. Ó, pessoal, aí, ó, vocês têm uma estrutura fantástica nesse lugar. O bosque realmente, graças a Deus, é um lugar de encantamento, né? Com certeza, de novo, pra gente Tá conversar. bom? Vá sim. Vai lá ver as abelhas, tem novidades. Tá? Ó, obrigado novamente. Senão a gente começa de novo. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, Thalés. Obrigadão, viu? Valeu da aula aí, tá bom? Ó. Valeu mesmo. Se precisar, estou aqui. Eu também, tá bom? Gente, obrigado, viu? Bom descanso a todos aí. Sexta-feira, né? Então, vamos lá. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, obrigado.